Então, gente, vamos começar. Primeiro, eu estou aqui muito feliz de poder sempre devolver a essa escola que me deu não só régua, compasso, mas me deu espaço, me deu tanto conhecimento, tantas pessoas lindas e tantas coisas que eu pude construir, inclusive chegar a um doutorado, que para mim é muito importante. Tá aí a Marlene Cardoso, que me ajudou no princípio a fazer o projeto, que eu tenho que agradecer, e agradecer a todos que estão aqui, a Alejandra, que é assim, a importância de você nessa escola de belas artes também. Então, assim, só para dizer para vocês que eu estou aí nessa escola desde que eu tenho 16 anos de idade, permeando, vendo todas as mudanças, todos os processos, todas as conquistas, né? A conquista desse mestrado, a conquista da linha de design, enfim, e isso tudo a gente vai vendo que são tradições que se mantêm. Ainda conseguimos ter esse espaço na nossa cidade, que é um lab criativo fantástico, onde tudo é feito com muita seriedade, né? Acabamos de ver agora a Nancy recebendo o título, é, tão merecido. Então, assim, eu estou muito emocionada e muito feliz. Na verdade, eu tive vontade de compartilhar esse processo que eu vivi na França, minhas reflexões, que eu precisei fazer, é uma parte delas, né, foram várias. Eu fiz um plano de ação na França muito amplo, né, desde assistir os seminários do Huberman na École de Haute Études, pesquisar no Coebrami, na Fundação DAPER, né? E sentir a França naquele lugar, a relação com a África, né? Assim, eu pude ter muitos insights, muitos pensamentos, reflexões, e isso acabou gerando o topografismo da escravidão, né? Que é uma relação assim que começou a ser construída. Minha tese nos quilombos do Baixo Sul, com os quilombolas artesãos, e desde que eu tenho trabalhado com eles, muitas questões foram surgindo dessa história mesmo, que estava assim no entre a escravidão, né? O que acontecia antes? Que nações vieram? Enfim, todas as perguntas que é, foram vindo, eu precisei responder. E eu tive, nos museus etnográficos na França, uma rica bibliografia. Para dizer para vocês, eu procurei um tema Bannerri, são cestarias feitas de palha, e eu consegui mais ou menos uns 500 itens, mais de 50 artigos científicos, de coisas assim minuciosas sobre as artesanias africanas, os corantes africanos, enfim. Então, é só para dizer para vocês assim, que eu acabei fazendo um trabalho bibliográfico muito grande, uma pesquisa quantitativa e qualitativa bem extensa, porque estava próximo dos objetos, estava próximo da bibliografia, fui muito bem recebida na biblioteca do Quadrani, enfim. Aí eu quero compartilhar isso com vocês. Então, topografismos da escravidão, são os lugares, né? Esses lugares que eu fui vendo que fazem parte dessa história. Né? E os grafismos, também esses números que fazem parte dessa história. Então, assim, muitas coisas me tocaram profundamente, né? Assim, um dos conceitos que eu trouxe do Huberman, da desmontagem da imagem, né? Quando a gente desmonta uma imagem, a gente percebe mais essa imagem. E eu fui vendo que a gente
que esse olhar, né, de cena, dessa história, estava assim, é como se passasse um pouco, como se não fosse algo tão cruel e tão forte, tão profundo, né? Então, eu trago essas imagens agora que estão vendo, as escariações e as marcas do sofrimento, né, que está na imagem, na imagem das costas, né, do James, que foi um escravo americano que foi muito torturado. E quando ele chega, ele fugiu, quando ele chega próximo aos soldados, eles ficam assim extremamente, como é que a gente pode dizer, sensibilizados e com isso tudo que estava passando e que estava se vivendo. Então, são grafismos dessa história. Né? As escariações são feitas porque a primeira coisa que eles fazem, pequenos ao ser escariados, é para dizer o seguinte: a vida é sofrimento, suporte. Né? Então, assim, eu fui pegando partes de uma história para compreender e para trazer mais profundamente é, o quanto importante é, compreender toda essa luta, principalmente dos quilombolas, porque foram aqueles que disseram não ao não, né? Os redutos, onde desses quilombos que eu trabalho, né, eles são bem distantes das cidades e eles ficam protegidos assim, um pouco pelaquela floresta. E imaginando o quanto foi importante para eles usarem a sua coragem para seguirem seu caminho, mesmo que arriscados a morrer, mas a morrer por um sim pela sua história, por tudo que eles traziam nessa história. Então, assim, a gente vai ver um Chico Rei. Chico Rei foi um escravo, né, que foi juntando diamantes e conseguiu libertar milhares de escravos, 200 escravos. A gente vai ver as histórias assim, que ficaram marcadas e ao mesmo tempo escondidas, né, da nossa, da nossa, da nossa, dos nossos estudos, da nossa consciência sobre toda essa história, né? São histórias ainda, tem algumas histórias contadas, tem histórias que se repetem, mas muitas histórias elas estão por contar, estão por trazerem, por se tornarem pesquisa científica, né? E isso tem muito a ver com a questão da primeiro do pensamento decolonialista, colonialista, né? E, enfim, uma outra questão é essa não importância a essas histórias, né? Então, uma das coisas que me chamaram ficaram muito fortes para mim nesse topografismo, assim, essas nações, né? De onde vieram esses escravos, né? De onde eles estavam, que saíram da onde, né? Então, por exemplo, são nações com línguas diferentes, com uma cultura diferente, com uma riqueza, uma religiosidade, um conhecimento científico sobre várias coisas, sobre plantas, sobre sementes. E eles foram colocados em navios negreiros, né? Que eram considerados também navios tumbeiros, que é um outro topos, né? Que é um outro topos, um outro lugar de terror e que ali muitas nações juntas, né, foram convivendo
e chegaram aos seus lugares no Brasil. Então, nessa mistura, né, tanto que o candomblé faz parte dessa mistura, né, de línguas, de conhecimentos, de cultura, nós percebemos, por exemplo, que muitas coisas se manifestaram, né, como a dança, a música, a religiosidade, e muitas outras não se deram, não, a gente não teve um olhar de tanta importância, e é isso que eu trago um pouco nessa pesquisa que está se desenvolvendo, mas assim, conhecimentos que eles já vinham tendo e que eles já tinham desenvolvido há mais de 10 anos antes de Cristo, né? Segundo algumas informações sobre pesquisas arqueológicas têxteis, que eles teciam já desde desse momento. Então, a gente está falando aqui de uma pesquisa que está envolvendo o trabalho têxtil, o trabalho com a fibra, o trabalho com o material, que mesmo eles vindo para cá, e isso não sendo, por exemplo, é algo que a gente não escuta muito, não é algo que não se traz muita importância. Mas aí, dentro da minha pesquisa, eu fui observando que foi um elemento de extrema importância, né, de continuidade, nos próprios quilombos, porque eles precisavam se manter como tribos e cada um tinha a sua própria tarefa, a sua construção do seu objeto, e outros cuidavam da agricultura, outros cuidavam de outro. Mas o texto era um elemento que eles já tinham muito conhecimento e foram adaptando às fibras que eles encontraram na região, né? Então, nós vamos ver esses elementos que aí eu trago o conceito do Abibar e do Nash Leben, né? Eu estou falando aqui como uma imagem do Didi Huberman, porque essa desmontagem desse objeto, por que isso permanece, por que essas artesanias ficaram num ponto onde não se, na observação no quilombo, essas artesanias elas não se desenvolveram, não é se desenvolveram, mas elas não impregnam em suas formas, em suas superfícies, as suas histórias, né? Então, nesse processo comparativo por exemplo, o mesmo artesanato, as mesmas formas de fazer dos índios, por exemplo, nós vamos ver que eles impregnam suas linguagens, impregnam seus símbolos, impregnam suas memórias. Daí o que existe? Existe um tempo e existe esse lugar que o índio já ocupava e esse rompimento, né? Esse rompimento foi trazido pela escravidão, né? Por esses 400 anos do vai e vem desses navios tumbeiros, né? Que, por exemplo, na imagem do Ruginda, do Porão, que me marcou bastante, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco a consequência disso. Então, nessa desmontagem, a gente vai vendo que essas fibras que foram rompidas, elas também vão sendo construídas depois como algo desse Nashleben, dessa sobrevivência, e ao mesmo tempo de uma desconexão com a sua própria linguagem, que talvez estivesse na sua ancestralidade, nas suas memórias. Então, eu comecei a fazer esse painel semântico, vocês estão vendo aí, foi uma imagem lá na França, assim, de todas as questões que foram vindo. Então, esse método de construção do pensamento e da materialização, seja do artigo, seja das obras que
eu também construo para poder compreender esse processo que eu estou questionando. Então, usei esse método desse painel, né, com os conceitos importantes, com as imagens importantes desse processo, de elementos que eu posso ligar, que eu posso conectar para compreender mais e trazer para a minha terceira fase do doutorado, a, que vai ser justamente as oficinas, os labs, assim, um lab dentro da questão da memória, da ancestralidade, das paisagens, da percepção, trazendo um pouco, eu defendo a questão da ciência nesse sentido, levar essa ciência, né, no sentido de que também foi também algo que rompeu na questão colonialista, no sentido de trazer a ideia de que é possível desenvolver um pensamento científico, no sentido assim, do seu próprio trabalho, no próprio quilombo, que eu comecei justamente a desenvolver com eles, das suas paisagens, das suas percepções, do seu olhar, da sua autopoiesis, né, de você entender que o seu imaginário pode ser impregnado nas suas obras, de trazer o coletivo, a repetição no coletivo, mas também trazer as suas questões individuais nos seus artefatos, de retirar do utilitário, expandir para o espaço, né? Nesse limite que hoje o design e a arte contemporânea conjugam a favor, né? Nas experimentações matéricas. Então, tudo isso foi sendo construído, né? Eu me inspiro muito na ideia do Atlas Mínimo do Avivadas, quando ele vai trazendo e compondo imagens da história da arte e da cosmologia e de vários elementos que estão acontecendo para serem repetidos em outras perspectivas, né? Então, a ideia é que essas nações que vieram, né, com suas características próprias, mas foram destituídas, né, para vocês terem uma ideia, no caso do ouro, onde era justamente onde todos chegavam para dali os navios negreiros para o Brasil, eles tiravam tudo deles, deixavam eles praticamente nus, né? Só que os corpos traziam suas identidades, né? A forma do cabelo, a forma de cantar, as próprias escariações. Cada um tinha sua marca muito forte, pessoal, né? Claro que isso foi se perdendo, né? E essa ideia de restituir um pouco essa memória e tentar tratar tudo isso junto com nos quilombos, junto com eles, é extremamente importante para criar uma consciência maior sobre o seu próprio trabalho, sobre suas próprias possibilidades de trazer para esses artefatos não só aquilo que o design, que o artesanato traz, a função, a estética, né? Mas em outras dimensões, trazer o sujeito ali impregnado, não só nas formas, mas também nas suas estampas, nas suas aparências, né? Então, para construir isso e para entender isso, ficou muito marcante para mim, tanto no navio negreiro quanto no porão do Rugindas, né? Que eu vou fazer vai aparecer daqui a pouco. Aqui foi uma estampa, né? Que eu vou criar a partir dos números dessa história, né? Os 600.000 mortos durante as travessias, né? Se atiravam pelo mar, que não queriam viver aquela, que morriam porque as condições eram terríveis.
o navio negreiro de o Corão de Gênesis foi muito importante, inclusive, para acabar com a escravidão. Quer dizer, como que essa imagem, mesmo singela, porque todo quadro aquarelado, não sei se vocês conhecem essa imagem, eu não trouxe a imagem porque, na verdade, eu estou falando da consequência desses pensamentos que são essas estampas topográficas. Eles têm 10 cenas, mais ou menos. É uma aquarela que depois se transforma em litogravura, porque está dentro do livro Voyage Pittoresque au Brasil, onde ele vai retratar como era a vida dentro daquele navio, né? Que inicialmente passavam-se 3 meses para chegar, depois o tempo foi diminuindo, existiam muitas doenças, inclusive muitas vacinas, e a medicina avançou muito durante esses quase 30 anos para acabar com todas. Mas, assim, todos esses números, né, vieram 1.300.000 escravos para o Brasil. Então, assim, todos esses números eu fui construindo essa primeira, mas ela vai gerando um tempo greco-romano, né? Que vai dando essa ideia justamente assim, esse pensamento que se perdeu, assim, desse olhar para as coisas, para a etnografia, para os elementos, os fenômenos, né? Que vai ser recuperado pelos antropólogos, pelos etnógrafos, pelos arqueólogos, mas só no século XX, né? Como algo importante nessa história, né? A gente sabe muito pelo arte africana, principalmente pelo cubismo do Picasso, mas muitos estudos estão sendo feitos hoje da importância desses objetos e a evolução desses objetos na África, como eles estão chegando a algo primoroso, né? E é uma investigação que eu faço também, tanto que hoje tem uma linha chamada etnomatemática, né? Que é esse estudo sobre assim, a, a, a perfeição, né? Por exemplo, da obra dos artefatos indígenas, matematicamente perfeitos, sem nenhum instrumento de medição, né? Então, de onde veio essa perfeição? Eu fiz até uma relação dentro desse mapa minemozinho, um pouco com o Marcel Duchamp, um trecho do livro que ele vai falar sobre a questão, quando ele vê uma hélice, né, do avião, e essa hélice, ela é tão perfeita, né? É um objeto, né? Feito de metal, modelado, todo o processo de modelagem. Mas ele fala assim, gente, não precisa mais as artesanias, as mãos para arte, né? Tem um contexto um pouco. Ele se surpreende com aquela perfeição. E aí eu faço uma relação com a perfeição de uma artesania que quem é artesão, quem trabalha com as mãos sabe, né? Que uma técnica ela se aprimora muito tempo. Né? Você, essas perfeições a gente tem, as perfeições artesãs, as artesanias perfeitas, a gente reconhece nos índios, reconhecemos nos africanos, principalmente na África, mas não reconhecemos ainda, é, por exemplo, no quilombo. Né? Existe muita imperfeição. Por quê? Porque existe muito pouco tempo, entre aspas, que eles realmente estão trabalhando com a fibra, né? A fibra da piaçava no artesanato. Eles extraem, eles fazem casas há muitos anos, mas a fibra como artesanato, e, enfim, repetem as coisas que não são, que imagens que alguém ensinou, como se eles não pudessem se apropriar. E eu voltando, o que eu quero dizer, assim, a minha relação com eles, a minha relação com esse lugar, tem uma relação de ciência e arte, tem uma relação de respeito, a possibilidade dessas pessoas se desenvolverem, conhecerem, desenvolverem como a gente consegue na Escola de Belas Artes, como aluno que entra e trabalhar a percepção, trabalhar processos criativos, e por que não um quilombo? E por que não
com um grupo de artesãos. Não pra, é, buscando abrir os portais que estão dentro deles mesmos, a partir de questões que sejam realmente significativas para eles, mas para buscar esse significado, aquilo que é signo para eles, é preciso um processo que são as construções dos laboratórios que eu estou desenvolvendo, né? Que parte desde que eles têm máquina, eles têm um celular que todo mundo hoje fotografa, então a gente já partiu de fotografar suas próprias plantas, descobrir a fitogeografia, né, do seu lugar, novos corantes, novas possibilidades, entender que as milhares de sementes que estão ali foram os próprios africanos que plantaram, né? Enfim, uma série de relações que são técnicas, matéricas, e são também de memórias, de ancestralidade, estão envolvidas aí para construir um novo uma nova manifestação desse trabalho dele, né? Defendo que mais significativo, mais próprio, mais seu, mais importante, é, é, mais contínuo poderá ser, né? Então, assim, nessas estampas, por exemplo, eu fui descobrindo, né, o quanto essa aí, por exemplo, ela é uma estampa que traz bastante a contemporaneidade. Eu peguei imagens da Bienal de Dakar, né? A Ledia, uma fotógrafa fantástica, é porque está bem pequenininho, né? Porque eu fui criando essas estampas topográficas digitais, porque eu estava no confinamento na França, e eu precisava criar alguma coisa matérica para eu compreender isso. Isso tinha a ver com a repetição, com o tempo e com os artistas contemporâneos hoje africanos, a Bienal de Dakar, é, o quanto a luta dos africanos para conquistarem seu lugar e os grandes artistas que são. Então, uma série de elementos que eu fui descobrindo e fui trazendo e fui entendendo que dentro daqueles navios negreiros vieram reis, vieram pessoas de alta espiritualidade, sacerdotes, vieram é, é, homens de alto conhecimento, mulheres de alto conhecimento, em relação a várias, várias camadas. Só que é um conhecimento que não foi valorizado na nossa cultura, né? Nem foi valorizado o conhecimento que eles traziam, a não ser que fosse útil para eles, né? Eles trouxeram muitas sementes, a gente vai falar de risco, a gente fala de gato, a gente vai falar de da Ratimão, a gente vai falar de aca, que a gente vai falar de diversas formas de coleta, de extração de corantes, a gente vai falar deles, que eles ensinaram. Então, são uma série de elementos, o uso, inclusive, das fibras para tramarem, né? Nós vamos ver nos quadros, por exemplo, que isso vai estar na minha tese, dos artistas que vieram nas expedições para retratarem o Brasil, para retratarem, né? Então a gente vai ter o Gidas, vai ter o Francois, a gente vai ver muitos quadros, o sexto que já vinha do Camerão, que vinham, que foram objetos úteis, né? E que aparecem muitas cenas, muitas imagens, né? Então a gente vai ver que em algum momento se tornou importante esses objetos, porque na época não se chegavam muitos objetos, né, para o dia a dia, né? Mas só que tudo isso fica assim, é o cesto, feito de palha, né? Nunca se deu uma importância, se voltou para isso, né? Então, todas essas imagens criadas, isso é uma estampa digital, feita com
o Enxote e com o Spark, eu estava nesse confinamento, e são estampas que eu produzi a partir desses pensamentos. Essa que é a greco-romana, né? Que é essa ideia de que o sangue está jorrando ali por trás, né? Do pensamento greco-romano, do olhar para as representações, para o que se deu valor, né? Ao pensamento matemático, geométrico, e ao mesmo tempo vamos reconhecer tanta geometria, tanto ritmo e tanta matemática nesses textos, nessas estampas que eles já desenvolvem há muitos anos, milhares de anos, né? Aí é um outro topos, né? Que são as regiões, são os quilombos no Brasil, o quanto eles eram organizados, organizadíssimos, né? Quilombo do Zumbi, principalmente, né? Não sei se vocês já viram uma imagem do quilombo do Zumbi, para eles realmente se protegerem, ficarem 150 anos mais ou menos quilombo do Zumbi. Eles precisavam ser muito organizados. Eles tinham, todo era holístico, uma forma tribal de viver, cada um fazia alguma coisa, suas funções bem definidas. Quando alguém cometia ou não queria fazer aquela função, né, eles tinham uma forma de fazer algo que é, tipo um castigo, mas era tudo coletivo. Se conversavam, uma roda, ele se explicava e existia uma certa, né, punição, mas era tudo pensado e conversado para que ele voltasse às suas tarefas e tal. Enfim, então tudo isso foram elementos que eu fui trazendo, fui entendendo e foram muito importantes para a construção da riqueza, né? Que está por trás desses clichês que a gente vem tendo dessa história. Outro ponto super importante, né? Foi quando eu li tem uma ONG chamada CIRT, que ela abriu um edital para escrever artigos científicos sobre histórias da África, metodologias para trabalhar é, a história da África e afro-brasileira e indígena nas salas de aula. Apesar da lei 10.699 ter sido promulgada em 2000, em 2020, eles levantaram, tem pouquíssimos artigos. Na sala de aula, realmente, não tem uma prática, metodologias interessantes. Enfim, e eles abriram para que você concorresse a isso. Eu tive a dimensão de como que essa história são páginas ainda para ser contadas, para que possamos nós, pesquisadores, acadêmicos, que moramos na Bahia, que estamos, né, imbuídos dessa história, que possamos trazer à tona mais elementos dessa história, colaborar na cultura afro-brasileira de uma outra maneira, trabalhar com colaborar com o ensino, né? Aí foi uma estampa criada com a ideia das nações que vieram, né? E eu fui vendo, né? Cada povo, cada forma de ser, cada cultura, cada tecido, ter simbologias. Uma das que mais me impressionou foi de Gana, né? Eles têm um, uma linguagem chamada Adinkra, né? Que é um alfabeto, ele é todo visual, cheio de símbolos, e fui vendo a riqueza daqueles símbolos, né? E um dos que me chamou muita atenção foi o Sankofa, que é um pássaro que olha para trás. E para eles o significado é um pássaro, né? Que deve olhar para suas raízes, deve olhar para sua ancestralidade, está sempre olhando para seus erros também, né? Olhe para eles para que você siga adiante, né?
aprenda com eles e siga adiante. Então, eu fui vendo a riqueza desse universo, né? E tentando, e fui encarnando, né? Eu fui encarnando, né? Um elemento que foi muito importante assim, nessa pesquisa, quando eu fui encarnando, assim, pesquisando. Aí eu descobri o Vittorio Galesi, que é ele é meio neurocientista, ele pesquisa sobre essa ideia da percepção também, mas ele vai trazer justamente que a percepção não está, né? A gente, o olhar, você vê, aí você vem para o cérebro, né? E você aí traz para sua memória, de repente você realmente observa e traz elementos que são importantes, que você tem interesse mais ainda da sua percepção. E mesmo com a Gestalt, que trouxe todo um outro campo sobre a percepção, mas ele vai trazer algo que foi muito importante, que conjugou também com a ideia do Didi Umen, da desmontagem da imagem, que é a questão de encarnar, que a gente quando vê algo, realmente vê, você vê com o corpo inteiro. Na hora que você vê com o corpo inteiro, você realmente aí vira um pensamento, sentimento. Você tem vontade de fazer algo por aquilo, né? Você quer fazer. Outro livro que foi muito importante para mim, livro francês, agora são vários autores, chama a, a performance da imagem, né? Que é um grupo que trabalha com as performances das imagens da Idade Média, as imagens sacras, como que elas performam, porque elas trazem, além da imagem, trazem toda a história da religiosidade, porque você vê, você não vê só a imagem, você sente coisas, você pede coisas, você cultua. Então, tudo isso, né, foi impregnando, né? Então, um povo que tem toda essa reverência com a natureza, né? Toda essa reverência com os mistérios, e, e foi e onde estão esses elementos, fora a dança, fora a comida, fora o folclore todo que fazem, para que a gente possa trazer elementos significativos dessa cultura e realmente colaborar nesses lugares com é, devolvendo a eles um pouco da sua memória também, né? Aí, essa aí é justamente essa estampa, é um recorte dos navios, do navio negreiro, que eu vou colocar as imagens que me marcaram desse quadro, recortei e coloquei sobre o fundo do sangue, né? Então, na cena do Ginga, você vê um buscando a comida, o outro morrendo, o outro desfalecido, pessoas simplesmente olhando para um ar totalmente desfalecidas e simplesmente morriam, passavam dias mortos ali dentro. Outros, a comida quando chegava era para todo mundo, então era uma luta, uma disputa, uma briga, muitos ficavam morrendo de fome. E esse quadro, ele vai trazer essas imagens, como eu falei, como é uma aquarela, né? É uma pintura. A pintura sempre tem essa ideia de algo. Eu olhava assim, eu sempre olhei para o porão, mas sempre olhava assim, assim, né? As cores azuis, aquela coisa bem tenra. Só que não tem nada de tenro quando você vai decodificando, vai desmontando essa imagem, né? E vai trazendo para esse corpo, para essa encarnação. Porque... Então, gente, a minha ideia de trazer para vocês essa digital, né, que são as imagens digitais, é a ideia também de... Eu sinto essa necessidade de refletir e materializar, para que a imagem, que aí
eu realmente tenho uma afinidade muito grande com a Gestalt, nesse sentido, né? Quando os pesquisadores, eles falam sobre a questão de que a soma de todas as partes não é igual ao todo, né? Então, por exemplo, esse todo, quando você cria uma imagem a partir de uma reflexão, a imagem, né? A imagem, ela me dá um fechamento de um processo reflexivo, onde eu posso fazer algo por aquilo, eu posso trazer a minha reflexão materializada, né? E essa reflexão materializada me traz novas perguntas para que eu possa continuar minhas reflexões, fechando certos ciclos, para que eu possa dar uma continuidade e nos outros processos importantes do trabalho, né? Então, assim, esse trabalho, eu senti uma importância muito grande nesse sentido de conhecer esse lado do entre, como eu falei, principalmente o que acontecia antes, no período em que esses navios estavam circulando, o que já acontecia, né? O que, em termos de arte, em termos de conhecimento científico, em termos de tecidos, em termos de cores, que eu focando um pouco nisso, primeiro abrangendo, mas depois focando um pouco, e fui descobrindo essas maravilhas que eu estou colocando aqui para vocês, que é, por exemplo, uma coisa que em Gana, no século VI, foi a primeira universidade, quanto no século XII, na Idade Média, foi a primeira universidade né, da Europa, no mundo ocidental, eles já tinham, inclusive, foi espelhada nessa universidade. Então, assim, coisas que a gente nem imagina, conhecimentos que a gente nem imagina. Agora, claro, que a colonização, que a escravidão, que todo esses pedaços, essas nações acabaram acontecendo com elas, fazem delas nações com problemas, com muitas dificuldades, com necessidade de sobrevivência muito grande. Eu assisto aqui a TV Cinq Mondes todo dia para continuar o francês, e todo dia tem um programa sobre a África, e é muito forte, né, com que a dificuldade da vida deles, né? Então, assim, é muito importante e, ao mesmo tempo, quantas coisas estão evoluindo lá em termos de arte contemporânea, em termos desses artefatos, né? Enfim, é muito importante essa visão para que agora, nesse terceiro momento da minha, que vai ser uma residência artística nos Quilombos, já fiz uma parte grande de experimentação intuitiva com eles, agora a gente entra nesses labs bem ordenados, no sentido, claro, de todas as improvisações, mas coisas que, dentro do meu processo também como artista, como aluna, como pesquisadora, artista cientista e também artesã, o que eu posso levar para eles do que foi importante na minha trajetória, né? Na construção das minhas materialidades, acreditando que eles têm também potências e capacidades, né? E que já foram demonstradas nos primeiros processos que eu tive com eles, e que foi muito significativo. Só para dizer para vocês, a gente fez um trabalho, porque são 5 quilombos, né? Esse primeiro trabalho que eu no final, nós juntamos, cada quilombo fica num lugar diferente. Mas eles fazem o mesmo, trabalham com a piaçaba, só trabalhavam com a palha da costa. A gente começou a buscar elementos e fios que tem na própria região, fazendo os mapas fitogeográficos, buscando corantes da região, eles experimentaram. E a partir daí, como eles trabalham em casa, cada um trabalha na hora que pode, né? Fazer o artesanato, e a tecelagem deles é circular, a gente
começou a trabalhar pequenos círculos. Vamos trabalhar os pequenos círculos? Vamos trabalhar os pequenos círculos. Cada comunidade fez mais ou menos uns 200 círculos. E aí, num grande galpão, a gente juntou esses círculos, que deu mais ou menos 2.500 círculos. Não, 2.500 não, foram 1.000 círculos. E fizemos um grande colcha, uma colcha para colocar em cima de uma cama. Na verdade, inicialmente não era isso, mas aí a gente foi juntos, tecendo, juntando. Eles, de repente, aquilo que era pequenininho, aquelas comunidades que estavam separadas se juntaram para fazer aquele monte. Enfim, eles apresentaram isso numa exposição final, uma grande exposição, que foi o primeiro momento que eu fiz esse trabalho, e o Odebrecht estava lá, né, porque ele também apoiava esse projeto, e ele vai ficar encantado com essa coxa, e compraram essa coxa. O Odebrecht comprou, acho que foi 5.000 reais, foi o primeiro dinheiro grande que eles tiveram. E encomendou mais uma para eles. E eu tive um depoimento lindíssimo dos artesãos, que eles nunca tiveram ideia de juntar as comunidades, fazer um trabalho unido, aquelas comunidades, e não tiveram nunca ideia de algo se expandir tanto, de algo poder tomar outras dimensões. Então, assim, foi inclusive esse trabalho que me estimulou a escrever para me escrever para o doutorado, para dar continuidade, para vir essas novas fases para ele. E vocês estão me ouvindo? Sim, sim, Maria, estamos te ouvindo perfeito. Tá. Tá? E a imagem está ótima também. Tá bom. Pode ficar tranquila. Então, eu queria agora só compartilhar com vocês esse outra materialização que está sendo, que eu estou me imbuindo dessas materializações, dessas gestaltes, como eu estou falando para vocês, fechando, certo? Ciclos reflexivos, que é muita bibliografia, são muitas leituras, né? E às vezes muitas leituras, mesmo no texto, você formata um texto, para mim, essa necessidade da imagem é super importante, até porque eu preciso experimentar coisas para que eu colabore com as experimentações, eu preciso sistematizar para que eles também aprendam a sistematizar e que ajudem no processo total deles, na gestalt total das novas formas criadas. Então, assim, queria mostrar esse outro lado que já foi uma não materialização digital, mas foi uma materialização matérica mesmo, que eu apresentei, inclusive, ontem nas disciplinas Têmperas e Temperos, né? Que, assim, já meu sentimento, né? Primeiro dessas nódulas, dessas raivas, dessas cicatrizes, né? Esses rasgos, né? E incrível como a fibra, né? Como as plantas, como esse elemento linha, esse tecer o mundo, né? Tecer, retecer, retomar essa questão da autopoiesis de Maturana, tudo bem, foi rasgado, foi aberto, mas que como é que eles retomaram, né? E nisso a gente vê claramente na cultura afro-brasileira essa fusão, né? Que assim, a sobrevivência, né? Dessas memórias, dessa ancestralidade que foram aparecendo, a cultura foi, a sociedade foi permitindo, né? Que eles aparecessem, né? Que não ficassem escondidos com seus cultos, com suas formas de ser. E então, um antropólogo que eu estou trabalhando muito é o Tim Ingold, né? Que ele pensa o homem, tudo no homem tem a ver com a linha, com o TC, né? Ele fala que pensamos muito na forma, mas o que acontece mesmo, para as coisas acontecerem, são as linhas, são as redes, são as ligações.
E essas ligações que vão mantendo as formas contínuas, as formas não sendo destruídas. Por exemplo, a gente vê um prédio, né? Não, a Fratelli, eu me lembrei agora da Fratelli Vita, né? Que era uma casa linda, comércio imensa, que foi uma fábrica de aquela coisa imensa, que era uma forma está lá, arquitetônica, mas como deixou os fios que estava dentro, que era o que acontecia, estava acontecendo, eles pararam de acontecer, então para. Nosso próprio organismo, né? A gente tem uma forma externa, mas o que faz a gente vivo são os, os meridianos de energia, são os fios, né? São os músculos que estão sustentando o nosso corpo. Então, o Tim Gold, ele vem trazendo isso. Então, esses fios, essa ideia de tecer, da tecelagem, é super importante, né? Então, eu reflito tudo isso, né? Eu coloquei o nome nódoas, porque nódoas? Nódoas é aquilo que mancha uma história, que de alguma forma entrou algo que camufla até o que tinha de vida, né? E deixa cicatrizes, sim, né? Mas as cicatrizes é uma tecelagem, é uma forma de você recompor, né? É uma marca, né? Mas é uma recomposição. E é nisso que eu vejo aquela cicatriz lá no início, que eu mostrei para vocês, é quando essa cicatriz que está ali, para você, algo vai se romper, mas se manter forte, se manter contínuo nesse sentido. Então, aquilo que eu mostrei, esse painel semântico, ele foi adquirindo novos elementos, né? Porque eu comecei a fazer um estudo das cores mesmo, dos corantes utilizados, dos objetos africanos, e aí são textos acadêmicos franceses, vamos falar, esses objetos são objetos de mais ou menos 800, 900, e as cores, e os pigmentos, e os aglutinantes. Por exemplo, uma das coisas que eu fiquei surpresa, que na região lá tem muito látex, tem a Michelin lá, essa região. E eles nunca ligaram assim, de utilizar esse látex como um aglutinante para pintar os seus objetos, né? Então, é nisso que eu estou querendo dizer. Existe um conhecimento que minha trajetória é um pouco buscar isso para... Então, esses corantes amarelos e vermelhos são corantes que existem na região, a partir de plantas que são muito semelhantes. Então, esse painel foi crescendo. O hibisco, por exemplo, que é o hibisco sadita, que eu vou mostrar para vocês, que traz essa cor vermelha, foram os africanos que trouxeram, que plantaram. Então, tem muito na região dos quilômetros. E esses corantes nunca foram usados, né? Então, assim, toda essa trajetória, né, que vai trazendo, assim, elementos novos, né, que são migrações. Eu me sinto como uma migrante também nesse lugar. E como diz o próprio Didi Uven, se não formos homo-migrantes, não seríamos nada. São as migrações das sementes, que os pássaros levam, que os macacos levam, que os bichos levam, que nós levamos, que nós tratamos, que vai fazendo toda essa riqueza da cultura e da evolução das coisas, né? Então, nessas fitogeografias, né, o quintal da casa, assim, eu estou mesclando um pouco com o que eu apresentei ontem, mas assim, a gente encontra muitas coisas nas lojas, né? Assim, restaurante tal, na loja tal, mas de onde veio? Que planta é essa? Foi extraída de onde? De que lugar? Essa sistematização, que é o processo que eu estou trabalhando agora para a gente desenvolver as fitogeografias da região,
para que essas fitogiografias colaborem tecnicamente em elementos matéricos para que eles possam enriquecer também por essa. Muitas coisas eles compram palha da costa, que vem de não sei aonde, que custa tanto, muitas vezes não fazem o trabalho porque não tem a palha da costa. Então, assim, tem tantas fibras naquela região, que podem ser linhas que tecem, que vão ajudar o trabalho. Então, todas essas questões estão envolvidas nesse trabalho. Então, assim, por exemplo, uma sistematização aí é um livro das minhas sistematizações, mas assim, o que é o Corão, de onde ele vem, os 300 espécies, e aí a gente tem experiências na fibra, né? Você atingir com a fibra, experiências com. Você tem o coco, que tem muito na região, né? Essa fibra do coco, ela pode colaborar. O corante do coco é incrível, dá um ferrugem belíssimo. Então, assim, vamos integrar essas fitogiografias, né? Essa planta mesmo, que é uma flor que é linda e dá esse tom esverdeado, eles que trouxeram também, né? E tem muito na região, que é a mussulinda. Tem muito aqui na cidade, a gente vai ver muito essa árvore, a mussulinda. Todas essas foram sementes trazidas por eles, né? Então, eu comecei a pensar na mandala, para mim, pensar essa Gestalt na mandala da África. Né? Como é que eu vi tudo isso, como é que eu sinto tudo isso, trazendo um pouco essa encarnação, né? Você vê com o corpo todo, né? E vai trazendo, foi me trazendo esses elementos, esses tingimentos, esses corantes que tem nessa região do Baixo Sul também, e que as nuances técnicas, né? Você experimentar com elementos, com fibras, com elementos mais com tecidos, as colorações, né? A Marcela, que tem muito naquela região também, que é um corante fantástico, né? O coco, como eu falei, e aí os tons que você tem para integrar, né? Então, todas essas texturas que são possíveis também de integrar os seus objetos. E aí eu fui criando para mim, essa mandala da África, né? Para mim, essa representa esse sangue, né? Esse sangue derramado, esse sofrimento, essa dor, né? Tingida com esses corantes que tem, que eles trouxeram da região. E que, enfim. E como sobrevivência, não, aqui depois eu quero mostrar, aqui, essa é da dor, mas tem a mandala da força, que é o amarelo e o vermelho, que foram as duas coisas que eu escolhi para representar. E aí eu comecei a construir esse livro, né, tentando um livro de artista com essa história, um livro com páginas a serem em branco, páginas a serem editadas. Lembrando que a gente tem muitos clichês, a gente conhece o búzio, a gente conhece alguma coisa, a roda, a gente conhece, mas tudo é muito vago, né? E isso faz com que não devolvemos também para esses lugares, para essas comunidades, algo para eles também significativo, né? Daqui é de perto. E essa outra é justamente a mandala dessa vida incrível que eu observei nesses estudos, as cicatrizes estão aí, os rasgos estão aí, as dores estão aí, mas a força da sobrevivência, a fusão, né? De se permitirem fundir também, né? De terem essa permeabilidade com as coisas. Outra coisa que eu observei que foi muito importante dessa sobrevivência é que eles saem de um ambiente tropical, dessa fitogeografia deles, e vêm para uma fitogeografia muito parecida
parecida, um clima muito parecido. Essa ambiência, eu sinto que favoreceu demais a continuidade, né, do trabalho deles, a manter as suas memórias. Claro que a gente sabe que essas memórias vinham, na verdade, das avós, que cuidavam dos pequenininhos, e elas iam contando, elas iam mantendo os rituais, né? Atualizando os seus próprios mitos, passando de geração em geração. E aí a gente vai vindo que é, foi todo esse conjunto, né? Que estava ali, que está ali, que a gente vê os lampejos na nossa história, na nossa cultura, que hoje é permitida. De alguma maneira, a gente vê é, principalmente essa energia, essa força, né? Essa capacidade de ultrapassar tantos obstáculos. Então, assim, meu trabalho, o título da minha tese hoje vai se chamar Fibra Negra, porque cheguei à conclusão, né, não só porque a fibra da piaçava é uma fibra resistente, é uma fibra que suporta muitas coisas, é uma fibra que ajudou os quilombos a sobreviver, né? E, e o subtítulo vai se chamar Na Malha Branca. A malha branca, o quanto ela escondeu tantas coisas, escondeu essas histórias, essas riquezas. Não tinha, não tinha condições de ver, né? E graças aos antropólogos, principalmente os antropólogos franceses, os americanos e os Malinowski, é um livro extremamente importante para essas questões virem à tona e virarem realmente tema reflexivo da história. Enfim, todas essas questões que começaram a aparecer no século XX, na primeira metade do século XX, mas eu digo assim, a gente aqui no Brasil, na Bahia, temos ainda muito poucas pesquisas voltadas para também essa história que é preciso resgatar e fazer essa tecelagem para que colabore, né? tanto nas, tanto nas questões, como eu falei, né, do ensino sobre a arte, sobre a África, sobre a história da África, né, sobre é, essa cultura antes, né, os objetos, os tecidos, digamos assim, mesmo que nas materializações. Então, assim, eu acredito que todo esse, todos esses contextos nos ajudam a buscar pesquisas aprofundadas em elementos, né, que podem, assim, trazendo à tona coisas que colaborem, como eu falei, para... Eu estou trabalhando com essa comunidade, né, no Baixo Sul, mas existem muitas no Brasil, existem muitos projetos, mas existem muito poucos, por exemplo, artigos científicos em português. Por exemplo, tudo isso que eu tenho pesquisado, livros coreanos, tudo em francês, né? Porque a África e a França, a perspectiva é bem diferente, tanto geograficamente quanto pela essa questão desse arcabouço dos etnógrafos, dos antropólogos, e toda essa interdisciplinaridade para a construção dos museus também,
e as discussões que tem lá, os próprios artigos que tem lá, as próprias aulas que tem no museu, são muito voltadas para essas pesquisas. Que a gente possa também abrir esses portais, né, na nossa escola de belas artes, na história, nessa história da arte, né, a história da arte, que as histórias possam vir à tona também. Gente, obrigada. Não sei se eu me estendi um pouquinho, mas eu queria um pouco falar tudo o que estava passando e compartilhar com vocês. Obrigada pela presença de todos. A gente Muito bom. agradece. Muito bom, Maria. Que previsão que você tem de terminar teu trabalho de doutorado? A minha previsão é agosto. Eu agora Agosto. vou para o Quilombo janeiro, fevereiro e março, fazer os labs. Aham. Nós vamos trabalhar agora justamente a construção desses novos, desses processos, né? Trabalhando o imaginário, trabalhando, como eu falei, desde as materialidades, da história, da ancestralidade, seus arquétipos, suas lendas, incorporando, tentando buscar com eles a incorporação disso nos seus trabalhos, de uma forma que para eles significados. E vou partir desses 3 meses, certo? Vai ter o capítulo de fitoggeografias, né, da região. Depois a gente tem todos os trabalhos dessas materializações. Primeiro, a catalogização de tudo que eles fazem, os desenhos gráficos que eles já trabalham e assim, o que é o fenômeno que já existe, né? Que já tem todo um porquê daquilo estar daquela forma. E aí, todas essas mudanças que podem, tudo vai ser assim, catalogar, assim, registrado, que essa é a minha tese, eu defendo, né? Que essas metodologias, né? A partir da residência artística, a partir desse holismo da materialidade, a história, o sujeito, o objeto e tal, que isso tudo vai criar novas possibilidades matéricas, novas aparências, novas formas, e que isso eles possam se refletir de outras maneiras também, né? Muito legal, viu? Parabéns, porque está uma pesquisa muito interessante, muito interessante. Oh, obrigada. Fantástico. Sua opinião importa muito para mim. Não, e eu gosto muito toda essa formalização. Para ver Sim, vocês. eu estou sem câmera, mas Tá, tudo bem. toda essa formalização do processo que você desenvolve, eu gosto muito. Parabéns. Ai, que bom, que bom. E sem descrever de um modo paternalista, né? Ou de um modo passivo. Sim. Sim, sim. Então, é muito interessante perceber essa delicadeza, digamos assim, né? Bom, gente, é super importante. Falem qualquer coisa que esteja na sua mente eu falando, porque vai ser muito importante para mim. Como é que eu paro aqui isso, gente? Ai, meu Deus. Stop vídeo. Eu acho que tem que ser, onde diz compartilhar pantalla, compartilhar tela, eu acho que você entra, deve ter um item aí para você interromper, né? Peraí. Eu não uso muito Zoom, então não sei Bem, não. Tá bom. como funciona. Acho que se aí você fechar, talvez. Eu acho que se eu fechar tudo aqui e botar. Peraí. Estou fechando a minha câmera. Porque só tem assim. É isso que eu estou falando para vocês, né, gente? Eu tô com uma. Só um minutinho. Nova apresentação, sim. Não. É stop. Agora! Aí. Ótimo. Sim, amores. Falem aí, Matheus. Dê sua contribuição, que é maravilhosa, sensível, eterna. E a Alessandra, deixa a Alessandra
terminar de falar, porque é muito precioso para mim, sabe? Ela é uma mestre, doutora em história, e as suas impressões vão ser muito importantes para mim. Vou até anotar. Não, Maria, eu gosto muito de toda essa sustentação, né, do teu processo, porque mais ou menos tem já um bom tempo, já uns 15 anos, pelo menos, que eu acompanho com mais carinho, né, toda esse percurso teu. E eu tenho visto como gradativamente foi migrando de uma experiência muito, digamos, no sentido das matérias e dos objetos, e foi ganhando uma densidade de sentido, né, que extrapola a questão técnica, material, né? Você foi contando histórias com tuas experiências de pesquisa técnica, né, das fibras. Então, me dá a impressão assim que isso que começou como uma coisa mais laboratorial, que te levou a fazer toda uma produção, sobretudo de papel, né, com diferentes fibras. Isso foi ganhando talvez uma espessura mais conceitual, filosófica, né, de por que desenvolver essas texturas, esses objetos que você foi traduzindo ao longo do tempo em formas diferentes. Inclusive, você esteve também incursionando um pouco, acho que aquele processo de performance, de experiências de criação, né, de papel. Eu acho que essas coisas são importantes porque são estágios que você foi desenvolvendo. Não sei se você tem um pouquinho essa consciência, porque eu vendo de fora, né, você tenho visto como tem ganhado uma introspecção essa experimentação toda, e agora ela ganhou um sentido, e acho que esse sentido é super importante, porque você está dando a todo o teu trabalho, que já tinha uma preocupação ambiental, né? E isso no sentido mais de lidar com reciclagem, com produção desses papéis e dessas fibras, todas a partir de reutilização, reprodução, né, de matérias. Agora começa a ganhar uma dimensão mais sociológica e cultural, que eu acho que é super importante, e aí concordo com o Matheus, o modo como você está se colocando é super importante, porque é uma questão muito delicada quando a gente começa a lidar com aspectos de memória, de ancestralidade, de diásporas, de todos esses conteúdos que dizem também respeito a uma série de injustiças que ainda estão extremamente como feridas abertas, né, nessas paisagens que você está. Gostei muito do nome, né, dos topografismos, porque todas são escritas que você está decupando, né, escritas talvez menos no sentido textual de um texto, né, verbal, e mais no sentido de que justamente o que o Didi Uberman problematiza, né, dessas, digamos, essas narrativas visuais, como a imagem fala. Só que agora são as imagens dos teus objetos, aqueles objetos que começaram experimentais, eles começam a ter uma voz sobre aspectos que você colocou muito bem, estão historicamente silenciados. Então, dar essa voz com essas comunidades quilombolas que você está trabalhando, e isso eu acho que dá uma, digamos, uma nova dimensão ao teu trabalho. E aí, o que acontece? Aqueles objetos que você desenvolveu há 2 décadas, num sentido talvez mais contemplativo, decorativo, eles agora passam a ter uma função social,
muito delicada e importante. Então, acho que isso é bacana, porque aí faz sentido todo esse processo que você está fazendo de doutorado. Quando a gente enfrenta um doutorado, a primeira, claro que há um primeiro interesse, que é digamos, um estágio acadêmico, né? Que você, enquanto professora, é importante, é desejável, né? Enquanto artista, professora, é desejável. Mas também é importante se perguntar, né, para que esse doutorado? Para que essa produção? Isso se destina a quê? Bom, eu acho que há um sentido muito além da beleza das peças que você produz, elas agora têm um sentido ético e mais, ou seja, que vá além do estético que elas já tinham. E acho que isso é muito bonito, muito delicado, e acho que nos tempos que a gente está vivendo, urgente. Então, parabéns. Obrigada pelas suas palavras, muito importante para mim. Obrigada. Ótimo. E pensando assim nesses atravessamentos, né, de arte e antropologia, quando a gente vai entrar no contexto antropológico, como a Alejandra falou, né, a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Desde 2008, desde 2018, eu tenho acompanhado um caso que não sei se vocês conhecem, certamente conhecem, porque ele ficou muito famoso, que é dos povos Calunga, no Cerrado, que Alex Atala se apropriou da baunilha Calunga, né? Isso, sim. Então, e assim, até hoje, a UNB faz vários projetos, semestre após semestre, para tentar consertar essa questão, porque a Atala, querendo ou não, ele é um nome grande na gastronomia, então ele se associou a bancos importantes no Brasil e levou uma série de maquinários que os calungas não usam. E os maquinários estão lá, parados, não servem para nada, porque não pertence à lógica calunga de processar aquela orquídea. Então, quando você traz o seu trabalho e você se insere na lógica dos povos quilombolas e não coloca a sua lógica, aí tem uma virada, entende? Então, isso que me faz ficar apaixonado pelo seu trabalho, assim. É uma inserção, né? Você não está trazendo... É claro que sempre iremos trazer o olhar externo àquela situação, enquanto pesquisadores, é óbvio, mas tem como fazer isso de uma maneira sensível, de uma maneira efetiva e que contribua para a construção e valorização de memória, lugar e espaço de um povo, de vários povos, né? Então, é isso. Oh, obrigada. Você me fez pensar, lembrar de uma coisa assim que estou falando, assim, eu sou antropóloga do sensível, né? Entrar naquele lugar, eu adoro antropologia, né? Mas entrar naquele lugar e sentindo. Eu tenho essa coisa, até para fazer uma obra, é o espaço. O que tem aqui? Eu vou sentindo, mas eu vou sentindo com isso tudo, né? Com esse outro, ainda quando tem as pessoas, isso já é um sentido muito maior do que o sentido de um espaço só objetal, né? É deixar de olhar para o objeto, mas olhar... Na verdade, eu não estou falando de objeto, estou falando de sujeito. Eu estou falando do sujeito e é a construção desse sujeito que constrói o objeto. É como disse Mohana, não sei se vocês assistiram a palestra dele, maravilhosa, anteontem, que ele vai falar assim, o produto e o produtor é a mesma coisa. O que aparece, se você vê algo, não é um algo separado de quem produz, né? Tá tudo interligado, né? Então, assim, uma coisa importante, né, que você está colocando aí sobre o Atala e tudo, eu nem sabia dessa história, mas eu sempre pensei, que eu vim acompanhando essa evolução que eu acho que o design trouxe para a arte contemporânea, como eu falei no início, para o olhar sobre as materialidades e as técnicas de uma outra maneira, usando espaço, usando outras possibilidades performáticas, com aquele mesmo material, né? Tirando ele da função, destituindo de função, entrando em... então,
toda esse entendimento de tudo isso que o design vai trazer, arte contemporânea, certo? Eles foram muito favoráveis a poder olhar para essas materialidades também dessa maneira, né? Mas não sou eu vou provocar possibilidades. Claro que eu vou me levar. Eu estou ali, eu sou sujeita. Eu sou um sujeito dentro daquela... Eu não estou separada. Como o Malinowski fez, ele né? Não sei se você conhece, a história de que ele sai da varanda, né? Ele sai, o antropólogo ficava do alto, assim, observando. Ele vai viver a tribo e fica lá e passa os 2 anos na tribo e faz os diários dele, mas como observador participante, né? Ele ficou observando e participando. Só que só que ele era antropólogo, ele estava na racionalidade. Tenho tudo isso, eu sou observadora, sou participante e sou sensível a uma construção que eu me dei, assim, foi me trazendo justamente essa ideia de responder a tantas perguntas sem respostas. Porque, assim, você pensando uma coisa, eu quero saber sobre, sei lá, Picasso. Você vai encontrar. Sobre a Guernica, você vai encontrar milhares de estudos sobre a Guernica, né? Mas você não vai encontrar quase nada sobre objetos, sobre tecidos, no sentido profundo, no sentido científico. Você encontra até a estampa africana, a estampa. O que é isso de ter feito? Não sei se vocês estão. É uma tecelagem perfeita, é um atingimento perfeito, é um artefato que eles estão fazendo hoje, esse mesmo que eu falei do Cameron, que vem do Cameron, então, aqui estão nas imagens dos posts, de todas essas imagens retratadas no Brasil, sempre tem uma festa que vê. São perfeitas, né? E são têxteis, são tecidos, vêm da região, vêm de onde o que eles têm, vêm. Como diz Godfield sempre, assim, ele defende, né, que a arquitetura começa com a tecelagem, né, que a própria parede é um tecido. Então, todas essas coisas a gente... eu trazendo tudo isso, como Maria, que está se perguntando e quer buscar e tal, isso tudo eu reflito. Isso tudo vai se refletir na minha relação com ele também, não como algo de fora para dentro, mas como uma pessoa que respeita essa cultura, entendeu? A palavra é respeito muito maior do que eu já tinha. Muito bom, viu, Mari? Muito bom. Eu fico feliz e só fico, ou seja, fico feliz de poder ter, Matheus, gostei muito da tua visão também, muito sensível, mas fico, por um lado, feliz de a gente poder conversar assim, mas também fico triste que as pessoas tenham perdido. Eu só te lembro, Maria, para parar a gravação, a gente vai editar e eu acho que, se você autorizar, óbvio, a gente pode disponibilizar essa palestra